Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Na aula de hoje nós daremos sequência ao nosso estudo sobre a estética romântica. Focaremos o romantismo inglês e o francês, alguns autores, alguns elementos que vão reverberar no romantismo português e brasileiro também. Peço que vocês tenham em mãos a apostila capítulo 11 de literatura e acompanhem, a partir da página 13, as discussões que aqui serão trazidas, ok? Bom, dentro do romantismo inglês, nós vamos ter ali a relevância sendo bastante forte aqui no Brasil, principalmente por questão de influência. Em específico, em especial, um autor chamado George Gordon Byron, ou Lord Byron. É um autor que vai exercer grande influência na estética romântica e também dentro da produção do Álvares de Azevedo, que é um autor brasileiro. É interessante nós observarmos que essa influência do romantismo inglês, ela não fica restrita apenas ao que foi produzido no Brasil. Ela expande, tá? Já começa a ter influência ali no que vai ser produzido em Portugal, e o Brasil ele vai, entre aspas, sintetizar características provenientes do romantismo alemão, inglês, francês, português e criar aqui, né, ou desenvolver aqui a sua estética, o seu modo romântico, tá? Em grande parte, nos primeiros momentos, sob a influência dessas vertentes. Na sequência, nós vamos ter ali uma espécie de uma transformação ocorrendo, digamos assim, tá? E o Brasil vai começar a ter as suas próprias discussões, as suas próprias produções. Bom, sobre o romantismo inglês, como vocês têm na tela, ao lado do francês, ele influenciou fortemente a literatura produzida aqui no Brasil no século XIX. E dentro desse romantismo francês, inglês, desculpem, nós vamos ter como primeira obra, como marco inaugural, a obra Baladas Líricas de dois autores, William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Tá? Desculpem aí a pronúncia. Essa obra Baladas Líricas, ela conterá poemas, ela conterá textos poéticos desses dois autores. E dentro ali da exploração da ideia do sentimento, da emoção e tal, ela vai ocupar uma posição de destaque com relação ao que viria a ser chamado de romantismo inglês. O personagem bastante importante dessa época, cuja foto vocês têm ali ilustrando o slide, é William Blake. Ele é classificado como sendo um pré-romântico, justamente por quê? Porque ele procurou conciliar a razão e a emoção. Mesmo ele sendo anterior a esses dois outros autores e a própria publicação de Baladas Líricas, mas ele já trazia esse componente ou essa forma particular, singular, expressa ou utilizada pelos românticos na constituição das suas obras. Eu gostaria de ler com vocês a citação que está na página 13 da apostila. Ao final da página diz assim: trata-se, porém, de um casamento um pouco estranho, baseado não propriamente na conciliação, mas na eterna oposição, pois, como afirma Blake, a oposição é a verdadeira amizade, uma vez que, sem contrários, não há progressão. Isso daqui, né, diz respeito ou demonstra a questão dessa conciliação pretendida pelo William Blake por conta das suas obras publicadas, tá? E isso demonstra também o porquê de ele ser trazido, ser apontado como um pré-romântico. Ao tentar conciliar, ao tentar relacionar essas duas ideias e dar vez e voz a um sentimento, tá? A uma forma sentimental de escrita que até então não era posta em prática. Lá na página 16 da apostila, vocês têm novamente a citação ao William Blake e aí a relação com uma pintura.
diz assim o texto: a visão mística de Blake traduz-se em uma imagem de feição onírica, ligada ao sonho, que se distancia da realidade imediata do observador. E aí vocês têm ali essa representação aqui sendo trazida, tá? Então percebam que a importância do Blake, ela não fica restrita apenas a esse componente literário, tá? Mas transcende e vai também para outras esferas artísticas, ok? Bom, na sequência, nós vamos ter ali uma segunda geração sendo formada, sendo constituída desse romantismo. E nessa segunda geração, vocês têm alguns outros poetas e literatos ali na página 14. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para Lord Byron, ou George Gordon Byron. Justamente por quê? Porque esse foi o principal nome da poesia britânica e ele exerceu influências no modo de escrita de autores brasileiros, em especial Álvares de Azevedo. Basicamente, nós vamos ter ali o quê? O segundo momento modernista, aqui dentro da literatura brasileira, levando o nome dele, tá? Que vai ser o momento do romantismo sofrido, aquele romantismo assim extremado, tá? Que vai ser chamado a tendência byroniana, ou, tá? Poesia, produção byroniana. Esse Lord Byron, tá? Uma das características das obras dele era a quebra de alguns paradigmas, a quebra de algumas formas de produção adotadas até então. Tanto é que nós vamos ter ali, nessa obra, Childe Harold, você vai ter ali o surgimento desse herói byroniano. Né? E o que era esse herói? Nós temos descrito lá na página 15, desculpa. Esse herói byroniano, né, alguns apontam que seria uma representação do próprio Lord Byron, mas ele era alguém inteligente, refinado, possuía uma presença encantadora, astuta e, ao mesmo tempo, chama a atenção por algumas características negativas, como desregramento, humor instável e o comportamento autodestrutivo. Tá? Características essas que farão com que haja o surgimento dessa ideia do mal do século, tá? Já vão guardando esse nome, mal do século, que ele vai ser bastante importante e relevante dentro do romantismo brasileiro também. Esse mal do século, que para muitos era apontado como sendo a tuberculose e tal, devido à vida boêmia, ao breve espaço de vida de alguns autores e tal da época, na verdade, não tem nada a ver com a tuberculose. Tá? Nós vamos ter ali o quê? O mal do século sendo, na verdade, o tédio, a depressão, a melancolia, a tristeza. Tá? E essa ideia do Lord Byron, por ele, vai ser, em especial, expresso nessas produções, nesses escritos postos em prática, trazidos, né, dentro ali do período. Uma segunda obra que nós vamos ter é a obra Dom Juan. Essa é uma obra em que há a consolidação do autor, ou seja, né, nós vamos ter ali o autor, a obra dele, atingindo a maturidade. Dentro dessa obra, nós vamos ter ali a quebra da história original, né, do Dom Juan original, e essa versão byroniana tratará a narrativa do Dom Juan desde o seu nascimento. Né? Foge, portanto, ao padrão original da obra, né? Da obra referência. Ok? Um pouquinho mais, nós chegamos agora ao romantismo francês. E nesse romantismo francês, nós vamos ter ali ele sendo, junto ao inglês, uma das principais influências do século XX para a cultura brasileira. No campo literário,
essa influência era ainda maior, justamente por quê? Porque a única casa, ou a principal casa publicadora aqui no Brasil, à época, era a Garnier, que era francesa. E os livros dos autores eram impressos em Paris. Então, nós vamos ter não apenas a produção, tá? A influência dos autores, dos escritos franceses na cultura literária brasileira, mas também devido a esse fator impressão, a esse fator comercial, ok? Dentro ali dos autores dessa época, vale a pena nós citarmos o Victor Hugo, né? Provavelmente você já tenha visto, talvez o filme, o desenho, por exemplo, do Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame é uma criação do Victor Hugo, certo? A ideia do Victor Hugo, ou o interesse dele, era por temas de cunho social e não apenas trazer à discussão esses temas sociais, mas, e principalmente, provocar uma reflexão, provocar uma discussão social sobre aquela situação. Lembrando aqui que nós estamos nos anos 1800 e você falar sobre certos assuntos eram assuntos tabu, né? Assim como nós temos hoje. Então, trazer à discussão essas figuras, por exemplo, como, figuras não, esses temas, né? Como a prostituição, a miséria, os desvalidos, as vítimas da sociedade, os excluídos e tal, era bastante delicado. E o modo, a maneira como o Victor Hugo vai trabalhar, tá? Ela é uma maneira bastante singular. Representei ali com imagens para vocês o filme do Corcunda de Notre Dame e também uma cena do filme Os Miseráveis, que são as duas principais obras desse autor. Tanto numa quanto na outra produção, nós vamos ter ali a abordagem de questões sociais, certo? Como eu já mencionei aqui, temas como prostituição, miséria, insalubridade dos ambientes, tá? Esses menos assistidos, os que sofrem preconceito e tal, sendo trazidos e tendo o holofote voltado a eles. No Corcunda de Notre Dame, ou como a obra original chama-se, né? Notre Dame de Paris, 1831. Nós vamos ter ali o Corcunda Quasímodo, tá? E as suas atitudes, o seu dia a dia, tudo ali orbitando em torno dele. E no caso dos Miseráveis, a vida ou as condições de vida de classes desfavorecidas, tá? São duas leituras assim que eu sugiro que vocês façam, em especial a leitura de Os Miseráveis, devido à temática social trazida, à discussão proposta, e aí nós podemos fazer uma relação entre o que é mostrado à época e o que nós temos hoje. Embora nós tenhamos aí um espaço de tempo razoável entre a escrita da obra, 1862, e os nossos dias, mas nós podemos verificar que pouca coisa mudou e muita coisa que mudou, mudou para pior, tá? Então, assim, é a literatura também cumprindo esse papel de crítica, de destacar informações, de trazer dados para a reflexão. E aqui nós temos, né, só para nós finalizarmos, essa ideia de que o romantismo ele não se volta apenas para falar de amor, de sentimento, mas ele se volta também para questões sociais. Aqui no Brasil, a principal bandeira que vai ser trabalhada, discutida, é a questão da abolição, é a questão da escravidão. Tá? Então, a figura ou o momento literário romântico, ele cumpre também o seu papel social, indo além de uma mera discussão sobre sentimentos, sobre emoções, sobre amores, mas também mostrando esse submundo criado e cada vez mais, né,
presente na vida das pessoas, ok? Meus queridos, finalizamos por aqui, então, a apostila 11. A partir da próxima semana, vamos falar um pouco mais sobre o romantismo português, certo? E eu peço que vocês trabalhem com as atividades a partir da página 22 aliás, até a página 26, tá? Então, dentro dessas páginas, vocês têm ali várias questões, várias atividades que trazem a reflexão sobre esses momentos sobre os quais nós falamos nas últimas aulas, ok? Grande abraço para vocês, bons estudos e qualquer coisa, entre em contato, sinalizem para que eu consiga auxiliá-los, ok? Grande abraço para vocês.